Aloha galera, Projeto Marcas de Combate 2020, chegando na área. Estamos falando da história do patinho feio do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de 5 em 5 minutos, às vezes 6, às vezes 7. Ok, então aonde que a gente parou na história do patinho feio? A gente tá naquela parte da história que o patinho ele vai de lago em lago, de casa em casa, de grupo em grupo, tentando se adaptar, tentando se encontrar, mas ele não vai encontrando a turma dele, ele passa por diversas turmas diferentes e ele tá sempre sendo discriminado, bicado, maltratado, criticado. E aí ele, por conta disso, ele decide, né, sair daquele grupo, ele decide ir embora e continuar procurando. Lembra que a gente falou isso no último vídeo, certo? Em algum momento, ele encontra um gato desgrenhado e uma galinha vesga na casa de uma velha. E essas criaturas, elas criticam o patinho porque elas acham que aquilo que ele faz não tem utilidade. Então vamos entender a metáfora aí. Quando a gente se depara com pessoas na nossa vida que fazem críticas aos nossos projetos, às nossas criações, à nossa arte, aos nossos filhos e às vezes até a nós mesmos, maior parte das vezes é por desconhecimento. É a ignorância no sentido de não saber. Então, como os meus valores são diferentes, como eu sou cisne, eu nado, e o gato não nada, o gato caça rato, é difícil para que eu entenda a utilidade do que ele faz e para que ele entenda a utilidade do que eu faço. A questão toda é não fazer a crítica ao diferente, certo? Esse é o problema, a gente sai criticando, então vamos olhar para os dois lados. Muitas vezes a gente é gato desgrenhado e galinha vesga na vida das pessoas, assim como a gente tem vários gatos desgrenhados e galinhas vesgas na nossa vida também. Então o que começa a se formar aqui nessa dinâmica, um complexo de inferioridade barra superioridade, que tem sempre, né, quando tem um tem outro, tá sempre nessa linha aí. Por quê? Como se o que eu fizesse fosse melhor ou fosse pior do que o que o outro faz, quando na verdade é apenas diferente. E quando normalmente a gente recebe crítica, é por desconhecimento do crítico. O crítico não experimentou, não vivenciou, ele não sabe, então ele não visualiza. E é claro, a gente não precisa perder tempo explicando, certo? Só vai procurar a sua turma. Se for uma pessoa muito importante para você, amorosamente explique, mas caso a pessoa não entenda, simplesmente ignore as críticas. Eu sei, é difícil, mas, né, tem como, tá? Uma das maneiras é a gente entender que aquela pessoa tá fazendo a crítica porque ela não sabe, ela desconhece, tá bom? Então, vou ler aqui uns trechinhos do livro, certo? O gato desgrenhado e a galinha vesga consideram as aspirações do patinho, que é nadar ou ficar em cima da água, né, que é com a água, o azul de baixo, ou olhando para o céu, azul de cima, estúpidas e sem sentido. Isso dá exatamente a perspectiva correta quanto à suscetibilidade e aos valores daqueles que criticam quem não é igual a eles. Então, normalmente os críticos fazem isso. Quando eles encontram um diferente, eles vão lá e dizem errado, feio, por isso que é patinho feio, né? Enfim, dão vários adjetivos aí, né? E aí, é aqui que vem a questão da inferioridade e superioridade. Com a atitude de não querer tornar ninguém inferior a outra pessoa, ou não mais do que for preciso, digamos que nesse ponto o patinho passa pela mesma experiência pela qual passaram milhares de mulheres exiladas. Claro, gente, olha, desde o físico da mulher, desde o físico começa a padronização, como se as pessoas pudessem ser padronizadas, desde o físico. Depois, comportamental também. Depois, a sequência das coisas que a pessoa faz na vida, etc, etc, etc. Mulheres sofreram muita repressão. Ok. Aquela de uma incompatibilidade básica com pessoas diferentes, que não é culpa de ninguém. A gente não tem culpa de ser diferente. Ninguém tem culpa de ser diferente. Apesar de que a maioria das mulheres, num excesso de amabilidade, assumam o fato como se fosse sua culpa exclusiva. E aí vem o excesso de domesticação, o excesso de adaptação, que é um pouco do que o pato faz, mas depois ele desiste e vai procurar a turma. E as mulheres não, muitas vezes elas ficam ali e o que acontece? O congelamento dos sentimentos. Lembra que a gente já viu isso aqui? Aí ela fala, a Clarissa fala que ela no consultório dela, né, nos grupos terapêuticos e nas pacientes dela, ela pergunta, por exemplo, assim, imagina que você é um cisne
que nasceu numa família de camundongo ou por algum motivo foi parar numa família de camundongo. Os camundongos, o que os camundongos comem, como eles vivem, tudo que eles fazem é totalmente diferente do que o cisne faz. E você tenta fazer a mesma coisa para se adaptar, para não ser criticado. Você começa a fazer do seu jeito, você é criticado, você começa a tentar se adaptar, mas você vai fazer coisas desajeitadas, é lógico, porque você não é camundongo, não tem como. O que acontece? Esse desentendimento aí gigantesco. Então, vamos olhar para as nossas feridas arcaicas, para as críticas que a gente recebeu por esse aspecto. O diferente incomoda quem desconhece e quem não tem essa visão de que é apenas o diferente, tá? Ok. E aí, o que a gente acaba fazendo é aprendendo pelo método de ensaio e erro, tentativa e erro, né? Então a gente tenta alguma coisa e vê que dá errado, vai para a próxima. Geralmente, muitas tentativas, erros e números. Existe esperança, porém, pois a criatura rejeitada nunca desiste. Ela persiste até encontrar seu guia, até farejar a pista, o rastro, até encontrar seu chão. Embora a mulher possa parecer desmiolada quando perdeu o contato com a vida que mais valoriza e esteja correndo de um lado para o outro, tentando reconquistá-la, na maioria das vezes ela está recolhendo informações, provando um pouco disso aqui, agarrando com uma patada um pouco daquilo lá. Então, o que acontece, gente? Assim que ela processar todas as informações das pistas recolhidas, ela voltará a se movimentar de modo deliberado. Então, quando a gente começa esse processo aqui investigativo, essa escavação psíquica que a gente faz com este livro, a gente está fazendo isso também. La Loba, lembra? Catando ossos, depois cantando sobre alguns, não sabendo exatamente, mas a gente vai chegar lá com persistência. Abraço, gente, até a próxima.